Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo e com você tá aqui o Natan. Dê um oi pra ele. E vamos para nossa aula de História. Vem aprender muito com a gente, vem conversar muito com a gente. E para isso, traga junto lápis, caderno, caneta. Sim! Venha com a gente, anote as informações que nós vamos colocar nessa aula, muitas informações importantes. Várias delas nós destacamos, estarão em negrito para você. Anote os nomes, alguns conceitos que nós vamos colocar para que você possa continuar aprendendo. Combinado, criança? E sobre o que nós vamos conversar nesta aula? Nós vamos falar sobre ditaduras militares na América Latina dentro do contexto de Guerra Fria. Sim, Guerra Fria, este evento que envolveu o mundo aí entre os anos 40 até o final dos anos 80. Então, como isso interferiu nos governos da América Latina? Como isso pôde ocasionar a existência de ditaduras militares ou ditaduras civil-militares na América Latina dentro do acontecimento da Guerra Fria. Então, bora conversar com a gente sobre isso. E antes, duas questões aí para você entrar no assunto. Primeira delas, você lembra quais países travaram uma disputa ideológica pós Segunda Guerra Mundial? Ou seja, quais países travaram a chamada Guerra Fria, essa disputa ideológica? Segunda questão, você lembra em que ano começou a ditadura civil-militar no Brasil? Em que ano essa ditadura começou no Brasil? Primeira questão, fácil, claro, tranquila, até deixei as bandeirinhas para te ajudar. Os países que travaram a chamada Guerra Fria foram Estados Unidos, pelo bloco capitalista, e União Soviética, pelo bloco socialista. Em que ano começou a ditadura civil-militar no Brasil? Ela teve início no ano de 1964, portanto, dentro do contexto da Guerra Fria também. Em outros países aconteceram também ditaduras assim como no Brasil? Vamos acompanhar isso nessa aula. Aqui, para você começar a entender um pouco melhor da aula, uma imagem do general Augusto Pinochet, presidente do Chile entre 1973 e 1990, cumprimentando aqui na imagem Henry Kissinger, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, um representante do governo dos Estados Unidos aqui cumprimentando o presidente do Chile, o Augusto Pinochet. Essa foto é de 1976, dentro da Guerra Fria. Pergunta, será que os Estados Unidos apoiaram golpes de Estado que aconteceram na América do Sul dentro da Guerra Fria? Será que existe uma relação entre Estados Unidos e golpes de Estado dentro da Guerra Fria aqui na América do Sul? Tem essa relação entre Estados Unidos e ditadores aqui pela América Latina, pela América do Sul? Vamos tentar entender um pouquinho, então, nesta aula. Uma outra imagem aqui, muito símbolo deste período de ditaduras na América do Sul. Um protesto de um grupo conhecido como Madres de Plaza de Mayo, da Argentina. Este grupo, sediado em Buenos Aires, na Argentina, luta pelo esclarecimento do desaparecimento de milhares de pessoas durante a ditadura argentina. O que aconteceram com esses desaparecidos durante a ditadura? Este grupo de mães, então, luta pelo esclarecimento desses desaparecimentos. Será que muitas pessoas ainda sofrem por essas vidas que desapareceram nas várias ditaduras que aconteceram pela América Latina? Será que ainda muitas pessoas são atingidas por este sofrimento? Será que isso ainda é algo atual para os nossos dias? Para a gente começar, vamos começar aí pela ditadura no Chile, que aconteceu entre 1973 e 1990, liderada por Augusto Pinochet, que está em destaque aí do lado esquerdo da sua imagem. Então tá aí o general do exército chileno, Augusto Pinochet, que comandou as ações aí que deram
um golpe em Salvador Allende, que era o presidente do Chile à época, então, e ele passou depois a presidir o país, o Augusto Pinochet. O seu governo foi marcado por uma ideologia neoliberal. Então, ideias de economia, de uma maior liberdade, que ficaram marcadas por uma menor presença do governo. Então, menor influência do governo nas questões econômicas do país, portanto, ele iniciou um processo de privatização muito grande no Chile. Privatizar, pegar empresas que são do governo, empresas estatais, e vendê-las para iniciativa privada, para particulares. Então, muitos serviços que eram oferecidos pelo governo do Chile passaram a ser oferecidos por empresas privadas. Isso aconteceu muito no governo do Pinochet. Aumento da desigualdade social, consequentemente. O Chile passou, com esse menor investimento público nas áreas sociais, a ter um aumento dessa desigualdade. O que é isso, desigualdade social? Essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres, ela aumentou no Chile. Então, houve um aumento dessa diferença entre quem é mais rico e quem é mais pobre. Ainda, o governo dele foi marcado pelos piores índices de gastos sociais da América Latina no período que ele governou. Gastos nas áreas de educação, saúde, previdência social foram os mais baixos da América Latina neste período, o que marca essa ideia da diminuição da presença do governo na vida das pessoas. O que mais marcou o governo de Augusto Pinochet? Os partidos políticos foram proibidos, e aí você já começa a entender a ideia de uma ditadura. Sim, que mais? Milhares de prisões e episódios de torturas por motivos políticos. Então, a oposição foi presa, torturada. Então, esses acontecimentos eram recorrentes no Chile, governado por Pinochet. O movimento sindical, outra característica de governo de ditadura, ele foi controlado e aos poucos desarticulado, perdeu força. Isso também aconteceu no Brasil. O Estádio Nacional do Chile foi utilizado como local de fuzilamento dos inimigos. Foi uma ditadura extremamente cruel, a ditadura de Pinochet no Chile. A oposição foi toda praticamente morta, presa, exilada. A oposição desapareceu no Chile pela forte ação do governo Pinochet, ação muitas vezes marcada pela violência. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre o governo de Pinochet, um exercício para você. Acompanha comigo a leitura. A violência então estabelecida não teve paralelo em qualquer outro golpe latino-americano até aquele momento. Oficiais legalistas foram imediatamente presos, alguns assassinados. Ao longo de um ano, aproximadamente de 30 a 50 mil vítimas foram feitas. A partir da leitura desse texto, do que você já conhece sobre este período de ditaduras militares, compare a chegada ao poder dos governos militares no Brasil e no Chile. Quais são as diferenças, principalmente a partir deste texto? Vai lá! Sobre essa chegada ao poder, o texto mesmo na penúltima linha coloca:
ao longo de um ano, de 30 a 50 mil vítimas foram feitas. Isso no Chile. No Brasil, não aconteceu dessa maneira. O aumento da repressão do governo militar, os chamados anos de chumbo, só começou efetivamente a acontecer em 1968, e principalmente como uma resposta ao aumento da ação de grupos guerrilheiros armados. Então, há uma diferença nisso. No Brasil, a repressão por parte do governo intensificou-se a partir de 1968, depois de 4 anos no poder, e com o aumento das ações de grupos guerrilheiros armados. Portanto, o uso da extrema violência não foi uma característica inicial para a tomada do poder aqui no Brasil. Já no caso do Chile, a extrema violência foi usada logo de início contra membros do governo, que foi retirado do governo destituído, e contra membros da oposição. No Chile, a violência já foi logo de cara, de início, ao longo do primeiro ano. No Brasil, o aumento da repressão, o aumento da violência veio depois de 4 anos de governo. Então, há uma diferença aí de tomada de poder. No Chile, mais violento logo de início. No Brasil, um movimento mais político de início e depois se tornou mais violento. Outros países da América Latina que também passaram por ditaduras militares, Argentina, que passou por alguns períodos de governos militares. Vamos destacar aqui o período entre 1976 e 1983. Este período da ditadura militar argentina, que se iniciou em 24 de março de 1976, quando uma junta militar das Forças Armadas tomou o poder de Isabelita Perón, que era a presidente argentina à época, e deu a presidência para Jorge Videla, este que está ao lado direito da sua imagem. Qual a justificativa dos militares para a tomada do poder? Combater os subversivos que estavam ampliando aí as suas ações na Argentina. E que, segundo os militares, o governo de Isabelita Perón não conseguia combater. Então, combater esses subversivos foi a primeira medida, a primeira justificativa para a tomada do poder na Argentina. As eleições imediatamente foram suspensas no país, os meios de comunicação foram censurados, perceba, características de uma ditadura. Houve, assim como no Chile, intensa privatização de serviços do governo, de empresas estatais, também isso aconteceu, e houve a abertura do país ao capital estrangeiro. Portanto, você percebe aí semelhanças, então, na área econômica entre Argentina e Chile, privatização, abertura de capital, uma ideia de política neoliberal. A ditadura militar no Chile começou em 1973, na Argentina em 1976, portanto num período bem próximo, com um pensamento econômico muito próximo. E, claro, características de ditadura, suspensão das eleições, a perseguição aos inimigos. Ainda, a ditadura argentina ficou marcada por uma característica, o chamado terrorismo de Estado, o terrorismo feito pelo governo. Sim! Qualquer pessoa poderia ser presa, torturada e morta durante a ditadura militar da Argentina. Muitos corpos simplesmente não eram encontrados e eram oficialmente colocados como desaparecidos. Pesquisadores calculam que até 30 mil pessoas foram mortas pela ditadura militar argentina, extremamente violenta, portanto. Essas perseguições e desaparecimentos causaram um terror generalizado na sociedade, o chamado terrorismo de Estado. Quando a ditadura militar argentina chegou ao final, aí no meados dos anos 80, esses responsáveis pelo governo foram a julgamento e a maioria deles foi severamente responsabilizada por esses desaparecimentos, por essas mortes. Houve sim sérias punições na Argentina depois que chegou ao fim esse período da ditadura militar. E como símbolo da resistência a essas perseguições, a esses desaparecimentos, teve destaque o grupo das Mães da Praça de Maio, que buscavam então solução para esses desaparecimentos políticos que aconteciam durante a ditadura militar argentina e procuravam responsabilizar as pessoas que estavam por trás de todas essas ações aí dentro do governo. Então, as Mães da Praça de Maio, um símbolo de resistência.
Exercício para você, para a gente continuar. Observe essa imagem que vai ficar um tempinho até aí na sua tela, sobre uma convocação para o povo feita pelo grupo das Mães da Praça de Maio. Então, uma convocação para o povo acompanhar o protesto dessas mães. Sobre esse grupo, as Mães da Praça de Maio, responda quem eram e qual o seu objetivo. O cartaz ficou um tempinho na sua tela, deu até para você conseguir ler. Ah, mas está escrito em espanhol, mas muito próximo ao português, muitos conseguem entender. Acompanha mais ou menos o que diz no meio ali do cartaz. Eles estão pedindo a aparição com vida dos detidos e desaparecidos que com profundo amor ao seu povo lutaram pela dignidade, justiça e liberdade. Portanto, o que elas estão pedindo, o objetivo? A aparição com vida para defender a vida e ainda a justiça e o castigo aos culpados. Então, quem eram este grupo? Estas mães eram as mães dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar argentina. Qual o objetivo dessas mães? Cobrar do governo explicações sobre o desaparecimento de seus filhos e ainda exigiam a volta deles com vida. Claro, como você viu no cartaz, também pediam punições aos responsáveis pelos desaparecimentos, se tornaram um símbolo de resistência contra o governo militar argentino. Ainda dentro dessas ditaduras da América Latina, nós temos a Operação Cóndor, de 1975, que se estendeu até meados dos anos 80. Esta Operação Cóndor foi aí um acordo de cooperação internacional entre governos militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Chile, todos eles no mesmo período alinhados aos Estados Unidos. Lembre-se aí do contexto de Guerra Fria, 1975 até meados dos anos 80, dentro da Guerra Fria. Então estes governos alinhados aos Estados Unidos fizeram um acordo de cooperação. Cooperação para o quê? Juntar esforços para combater os grupos opositores, os chamados subversivos, ou seja, os inimigos internos de cada país, que eram apontados como ligados ao socialismo. E aí dentro da ideia de Guerra Fria, dessa disputa ideológica, combater todos os que fossem ligados ao socialismo. Para isso, uso de operações clandestinas e violação de direitos humanos, como prisões, torturas, desaparecimentos. Isso aconteceu muito num acordo de cooperação entre estes países com ditaduras militares e que eram alinhados aos Estados Unidos. Um outro exemplo aí de ditadura que aconteceu dentro da Guerra Fria na América Latina foi no
Paraguai, entre 1954 e 1989, um dos períodos mais longos de ditadura que nós temos. Aí liderada por Alfredo Stroessner, também membro do exército, que tomou o poder num golpe aí liderado em 1954. E o governo dele foi marcado por uma linha dura contra os opositores logo desde o início também, marcado por violência desde o início, que depois foi caminhando para uma maior liberdade para as pessoas, mas com muita violência logo no início. É uma chamada ditadura multipartidária. A violência depois, logo de início, deu lugar depois até à presença de outros partidos políticos que tinham ali alguns acordos com o governo. Também a ditadura paraguaia também foi marcada pelo apoio militar dos Estados Unidos, como as outras ditaduras da região. Grandes obras aconteceram no Paraguai neste período, muitas delas aliadas à ditadura militar no Brasil, como é o caso da Ponte da Amizade, de 1965, e da usina de Itaipu, que teve o seu lançamento, o seu início, em 1974. Então, grandes obras que ajudaram muito o Paraguai e que foram feitas aí nesse alinhamento com a ditadura militar brasileira, ambas, a ditadura militar do Paraguai e a brasileira, alinhadas aos Estados Unidos. Em outros países também ocorreram ditaduras? Sim! Dentro do contexto da Guerra Fria, outros países da América Latina também passaram por ditaduras militares ou ditaduras civil-militares apoiadas pelos Estados Unidos, como é o caso da Bolívia, entre 1964 e 1982, o Uruguai, entre 1973, mesmo ano que começou a ditadura militar no Chile, e 1985, o Peru, entre 1968 e 1980, e a Guatemala, entre 1954 e 1996. Então, você percebeu que muitos países da América Latina passaram por governos militares alinhados aos Estados Unidos, e a maioria dos casos a justificativa era exatamente combater o crescimento do socialismo na região. Portanto, exatamente dentro aí dessa disputa ideológica da Guerra Fria entre Estados Unidos, do bloco capitalista, e União Soviética, do bloco socialista. Exercício para você, então. Em 1975, como nós falamos, teve início na América Latina a Operação Cóndor. E aqui, uma charge de Carlos Latuf, de 2008, exatamente sobre essa Operação Cóndor. Dê uma olhada nessa charge. A que se referia essa operação? A imagem até te ajudou a responder o exercício, né? Que se referia à Operação Cóndor. Juntar esforços das ditaduras sul-americanas para combater grupos opositores, os chamados subversivos, os inimigos internos, que eram apontados como ligados ao socialismo. O uso de operações clandestinas e violação de direitos humanos com prisões, torturas e assassinatos. O que mais você
Aprendeu na aula de hoje para nós revisarmos? O governo ditatorial liderado por Augusto Pinochet no Chile seguiu uma tendência econômica neoliberal alinhada aos Estados Unidos. A ditadura militar argentina foi um período de intensa perseguição e violência por parte do governo, o chamado terrorismo de Estado. Outros países da América Latina também passaram por ditaduras militares ou ditaduras civil-militares no período da disputa ideológica da Guerra Fria. É isso, crianças. Ficamos por aqui na aula de hoje. Bons estudos para você. Tchau, povo!